Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade, aqui nessa mesa, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Igreja Presbiteriana de Brasília fica na Entrequadra Sul, 313-314, aqui na capital federal, e sempre é uma alegria receber os nossos visitantes. A nossa igreja, seja sempre muito bem-vindo. Bom, nossa conversa hoje tem como objetivo pensar sobre o caminho da cruz de Cristo Jesus, as narrativas do Evangelho. Comigo, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Daniel Piva. Esta é a mesa da Igreja Presbiteriana de Brasília, do Colégio Pastoral. Eu sou o pastor Leonardo Sayum. Seja muito bem-vindo. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, afinal de contas, esse papo é um papo de verdade. Né? Vamos falar sobre a pessoa de Jesus, essa percepção de Jesus, que todo o seu ministério caminhava para a cruz. Ele percebia isso claramente, né? Veio com essa missão, sabia que da cruz sairia vencedor, porque iria ressuscitar ao terceiro dia, conforme tudo que já havia sido profetizado. Então não havia em Cristo Jesus nenhuma surpresa de roteiro. Não é isso? Não havia nenhuma surpresa de roteiro. Mas pensando sobre a maneira como as pessoas perceberam, viram esse caminho da cruz, né? As suas expectativas, as suas frustrações, o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, já que esse é o nosso objetivo aqui no nosso bate-papo. Né? Acho que primeiro vale a gente pensar como as pessoas reagiam, como os discípulos reagiam quando Jesus anunciava o que ia acontecer lá na frente. Ele chamava ali aqueles seus, ele dava as orientações, e naquelas conversas Jesus dizia, olha, vai acontecer isso, eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou para um caminho que vocês não podem ir. E ele sempre falava, e eu fico imaginando como é que aqueles discípulos recebiam. Certamente, talvez entendendo que isso ia acontecer, mas não realizando a proximidade, e talvez não realizando o peso daquilo, de como ia acontecer. Né? Talvez não tendo noção de como seria pesada, dura, dolorosa a morte. Talvez vai morrer, todos nós vamos, né? Tratando com naturalidade, sem entender, até que de fato aconteceu. Aí o mundo deles caiu, aí eles ficaram sem chão, pronto, perdemos o nosso mestre, perdemos aquele líder, perdemos aquela pessoa que nos conduz, que nos transforma, que enfim, veio para nos dar uma nova direção na vida. E aí de repente eles ficaram ali sem o que fazer, sem saber, né, completamente. E agora, nessa situação, para quem eu pergunto, né? Eles não tinham mais Jesus ali do lado deles para trazer as perguntas, né? Imagino que tenha sido ali muito, muito, muito estranho viver tudo aquilo, né, para os discípulos. É tão fácil para nós hoje, né? Olharmos, né? Já sabemos a história, temos a leitura do roteiro como um todo, para nós hoje extremamente confortável. Mas ali são vidas que estão vivendo aquele momento, né? São pais de família, são jovens que estão começando a sua jornada, né? Porque afinal naquele colégio ali apostólico você tem um grupo com uma certa diversidade com relação a particularidades nas suas vidas, né? E essa leitura nossa hoje, e aí já vai uma pergunta para você, Guilherme. Você acha que muitas vezes ela é injusta com os personagens? Podemos correr esse risco na interpretação da Escritura de sermos injustos ou superficiais, né, na leitura do coração de cada personagem ali envolvido, um Pedro, Mateus, e assim por diante? Sem dúvida nenhuma que corremos esse risco, porque de fato, o material que nós temos, basicamente os 4 evangelhos, cada um desses evangelhos foi escrito com uma finalidade específica e é claro que os seus autores, por mais até de forma pormenorizada que trouxesse os fatos, não necessariamente o protagonismo eram de tão somente os discípulos em si, mas do Senhor Jesus, né, seu ministério. Então a gente vai percebendo ali algumas questões que são colocadas. Então a gente vai olhar, por exemplo, para a figura de Pedro, que, por exemplo, caminhou com o Senhor Jesus ali sobre as águas,
que eles ali avistaram, pensaram no primeiro momento que fosse até um fantasma, e daqui a pouco ele mergulha. O Senhor Jesus, ao lavar ali os pés, ele fala, Senhor, então me lave por completo. Então a gente vai pensando que ele, não, agora sim, esse aí vai com Jesus até o final, quando chegam ali para crucificação, quando Judas dá ali o beijo da traição, ele já quer pegar em espada, já quer ir às vias de fato ali, mas é o mesmo que quando ali da crucificação do mestre, ele nega o seu Senhor. E Jesus, inclusive, o alertou sobre isso. Então a gente vai percebendo que há um conflito também nesses corações. Corações que muitas vezes titubearam, corações que muitas vezes a gente vê em Tomé, precisava ver para crer. E a Bíblia também ela é muito clara quando nos diz bem-aventurados aqueles que não precisaram, que não viram e creram. E nós somos esse povo hoje, nós somos essa igreja que não necessariamente vamos ver para crer no sentido de ver ali o nosso Salvador crucificado, mas é claro que nós desfrutamos, vemos, já estamos aí, sem dúvida nenhuma, nos relacionando com as bênçãos, com o milagre, com a graça de sermos esse povo do Senhor, sermos a sua igreja. E o maior milagre é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, a gente percebe que houve essa dúvida, mas aí a história vai nos mostrar como esses discípulos morreram. Muitos crucificados, inclusive de cabeça para baixo, dizendo que não eram dignos de serem crucificados como seu mestre, da maneira que foram, perseguidos e até o final não negaram o senhorio de Cristo. A gente lembra, por exemplo, de João ali exilado, já com uma certa idade, e mesmo assim mantinha a sua convicção, mantinha os seus escritos. Isso tudo também para a gente são excelentes exemplos, né? Então você percebe claramente, né, essa mudança, né, na vida desses discípulos, que é também o que Cristo faz em nossos corações, né, essa grande mudança e a tremenda paciência de Deus, né, percebendo, vocês não estão entendendo muitas coisas agora, mas no futuro vocês vão entender, né? Então, isso é para nós também um modelo, né, um modelo de ensino, e Cristo está nos ensinando como discipular. Muitas vezes nós entramos numa relação de discipulado e temos que tomar um cuidado, porque os nossos discipulandos, né, eles têm uma caminhada, eles trazem uma história de vida, né, eles têm a sua leitura existencial, eles têm uma experiência espiritual diferente, cada um tem a sua leitura. Então nós temos que olhar para Jesus como bons cristãos e entender, como discipuladores, que Cristo nos chamou para ser, que aquele discípulo, ele está subindo uma escada, né? Um degrau após o outro, nós temos que ter uma certa paciência, como Jesus teve com os seus, ao perceber que no primeiro momento eles não estavam entendendo quase nada, e num segundo momento eles se tornaram esses belo exemplo, né, de vida cristã, compromisso, até entregando as suas próprias vidas pelo Evangelho, né, Piva? Esse seria um modelo aí para os nossos professores, discipuladores? Sim, com certeza. Na verdade, os 12, todos nós somos os 12, em algum momento, em alguma coisa. E eu achava que quando eu fosse ficando mais velho, eu fosse ficar mais diferente de Pedro. E parece que tem acontecido o contrário. Eu tenho ficado mais Pedro. Acho que também a idade traz um pouco mais de discernimento e você consegue ver em si mesmo os contrastes que a mocidade talvez não mostrasse. Mas o que eu quero dizer com isso? Um pouco do que o Guilherme disse. O mesmo Pedro que vai lá e defende com a espada, deixa comigo, eu não vou deixar, e todos nós criamos aquela cena na nossa mente, eu faria igual Pedro, tal, mesmo sabendo e tendo sido avisado que não era para fazer aquilo, num outro momento você vai tacitamente e depois ativamente nega aquele a quem você defendeu com a espada que nem era sua na sua mão. Então esta é a nossa vida e que aprendemos com aqueles que caminharam com Cristo no caminho dele para a cruz. É triste nos vermos igual, mas por outro lado também nos traz esperança. Deus o chamou e trabalhou na vida daqueles discípulos, dos mais mansos, dos mais revoltados, dos mais que falavam com mais facilidade, talvez os mais introspectos. Então
é bom que nós nos vemos em cada um deles, e se Cristo chamou e capacitou cada um deles, pode fazer conosco também. Uma das coisas mais interessantes no ministério de Jesus, na minha leitura do Evangelho, quando eu percebo como Jesus não tinha barreiras para levar o Evangelho a quem quer que fosse. Ele vai dialogar com o rico, ele vai dialogar com o pobre, ele vai frequentar a casa do rico, ele vai frequentar a casa do pobre, ele vai em festas que, né, qualquer outro grande religioso da época não iria, mas ele vai com a intenção clara de ser sal e luz. Não é? Ele não vai para assinar embaixo de uma agenda, de uma festança pecaminosa. Ele vai transformar o ambiente. E essa paciência de Jesus, esse modelo de Jesus, comunica a nós muito do nosso exercício pastoral e da jornada cristã de todos. Porque quem está nos ouvindo aqui, os nossos ouvintes, aqueles que estão participando conosco nesse momento, têm vida também profissional, né? Tem uma vida social e muitas vezes são convidados a participar de uma festa ali, de uma formatura ali, e se pegam no meio desses ambientes, né? Até mesmo em certas reuniões de trabalho que são muito conturbadas. A pergunta que eu creio que seria muito importante ser respondida para esses que nos acompanham, porque o nosso ambiente é muito eclesiástico, né? Vamos dizer aqui, não está isento de dores de cabeça, né? Mas é bem diferente daqueles que convivem o tempo todo no meio de uma sociedade e são cristãos. Como nós poderíamos orientar, ajudar a partir desse exemplo de Cristo, para que os cristãos pudessem, mesmo nesses ambientes difíceis que muitas vezes são colocados, ter uma postura de fato cristã, que pudesse passar isento e ao mesmo tempo ser uma influência, isento das propostas de pecado e ao mesmo tempo ser uma influência positiva. Como é que Cristo nos inspira, né, nessa caminhada, né? O que vocês acham? Uma das que mais me marca é como alguém, sabendo que vai morrer uma morte injusta, dolorida e tudo que implica a crucificação, como foi dito, estar numa festa de casamento, alegre e ainda fazer o bem. Fora da festa, no seu relacionamento, ele que, humanamente falando, precisaria de consolo, ele tem para dar consolo. Num primeiro momento alguém diria, bom, mas ele era Cristo. Verdade. Por isso que ele não exige essa perfeição de nós. Mas aí está o exemplo. Como com as minhas dificuldades e limitações eu posso estar em um lugar, se for de alegria, ter genuína alegria, sem me alegrar do modo mundano da alegria. Se está num lugar de compartilhar e fazer acordos, fazer planos, como eu posso fazer esses planos e acordos sem abrir mão da minha ética cristã? Então, Cristo dá esse exemplo de viver esses paradoxos. Eu estou aqui num momento em que se esperaria ou todo mundo está fazendo isso, eu não estou recluso. Eu não fui ser um ermitão. Eu vim para vir mesmo. Então, eu estou aqui e consigo dar esse exemplo. Então, creio que Deus nos capacita a isso também. Então, a primeira coisa seria a presença. Sim. E não a ausência, né? Isso. Uma das coisas que Cristo vai nos ensinar, então, é que, obviamente, em lugares, não em todos os lugares, o tempo todo e tal. Né? Ele também não foi em todos os lugares. Ele também não foi nos lugares, nos piores lugares daquela sociedade, né? Mas essa ideia de que, não, eu estou presente e eu não preciso mudar o meu ser para me adequar e satisfazer aqueles que me convidaram para estar aqui presente. Então essa é uma coisa interessante. Aliás, é interessante, isso faz a gente pensar o seguinte, é bem interessante essa questão da presença. Ele não estava em todo e qualquer lugar a título de se levar como mensagem do Evangelho,
mas ele alcançou as pessoas que até iam naqueles lugares sem ir. Então, protagonistas, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que isso desmistifica muita coisa. Não, eu tenho que estar em todo lugar para levar a Cristo. Não, não é bem assim, não. Eu tenho de falar a todas as pessoas, eu não preciso estar lá naquele momento para aquela questão. Isso é uma coisa bastante. Fazendo um complemento aqui na resposta do Piva, acho que uma coisa que é notória em Jesus Cristo é a noção de perspectiva, a visão de perspectiva que ele tinha de futuro, de eternidade. Ele sabia o que ia acontecer, né? Ele sabia que ia morrer, que ia ressuscitar, por isso ele estava em paz, tranquilo e cumprindo ali a sua missão. E às vezes, nós humanos, nós temos uma noção de que o tempo é muito curto, eu quero viver agora, eu quero ter o prazer agora, então eu vou abrir mão de alguns acordos, de algumas coisas que eu deveria não fazer para usufruir desse prazer neste momento. Sendo que imediatismo. E a gente se esquece que o grande prazer, o grande deleite, desfrute é na eternidade com Cristo. Então, se a gente coloca nessa balança o prazer imediato e agora, que vou me arrepender, e o prazer futuro e eterno, que vai ser infinitamente maravilhoso, é muito fácil tomar essa decisão. Mas se somos imediatistas, a gente tropeça e erra, vai nos lugares e acaba tomando a decisão errada. Uma das coisas interessantes é a consequência, né? Dessa busca do prazer imediato, quando ele é fora do projeto de Deus para as nossas vidas, ele traz terríveis consequências. Nós podemos usufruir de muitos prazeres que Deus nos dá aqui sem ter, né, pecado nessa agenda e, obviamente, em não pecando, você usufrui dos benefícios consequentes, né, de uma ética de vida prazerosa, mas que você, dentro do projeto de Deus, usufrui não apenas naquele momento, mas também continua usufruindo ao longo de muitos dias, meses, quem sabe anos, né? Então, esse imediatismo pecaminoso, ele é destrutivo a curto, médio e longo prazo, né? Desenvolvendo a sua ideia de eternidade, né? Enquanto que o compromisso com a palavra de Jesus, com o modelo de Jesus, né, ele nos dá o prazer a curto, médio e longo prazo também, né, a alegria que vem do Senhor. Essa visão, Guilherme, da vida como um todo, né, dessa leitura ampla que o caminho da cruz nos convida, porque Jesus fez isso, né? Ele já sabia o que iria acontecer, como falamos no começo aqui no nosso bate-papo. Isso é importante para a vida do cristão, né? É fundamental não ser uma pessoa imediatista. Sem dúvida nenhuma. E também, complementando aí o que os irmãos colocaram, Jesus, ele sabia o seu papel. Ele estava ali, seja na festa de casamento, seja no ambiente que fosse, mas ele sabia muito bem aquilo que ele de fato estava ali propondo, fazendo, e não são poucos os momentos em que ele precisa, inclusive, falar, olha, ainda não é chegada a minha hora, ainda mostrando que haveriam ainda questões a serem de fato resolvidas, feitas, concluídas, que ainda não estava no momento e que teria sim um momento oportuno para aquilo. E aí a gente tem uma passagem também belíssima de que ele então é ali assunto aos céus e aí chegam... E o que vocês estão olhando para cima? Vocês estão aí esperando o que agora? Ele já foi. Do tipo assim, vambora. Vambora, gente. Estão aí olhando e tal. Tem mais o que fazer. Exatamente. A missão Então, já foi dada. o nosso papel a gente tem que saber muito bem qual é, né? E também tratamos aí, até em podcasts anteriores, falando dessa questão nossa da missionalidade em si, mas como é importante você saber o seu lugar, como também Cristo soube e sabe, claro, quando você está num determinado contexto, numa determinada situação, num ambiente, inclusive, de trabalho, familiar, que você ali é um agente do Senhor. Você ali é alguém que o Senhor chamou para ser bênção, sabe? Ser sal e luz, para exalar o bom perfume, fazer a diferença, né? Salgar um lugar que não tem gosto, de você iluminar o ambiente em trevas, sem dúvida nenhuma que vai nos chamar a atenção, sem dúvida nenhuma que nós, de alguma maneira, vamos ali resplandecer uma luminosidade que os outros não vão ter, mas que privilégio nosso, e que privilégio também dos discípulos, enquanto caminharam com Cristo ali, puderam beber dessa fonte. Interessante que Cristo, no Evangelho, ele vai revelar para nós todos os aspectos da vida. Cristo é em determinados momentos exaltado, em determinados momentos criticado, em alguns momentos
parcialmente compreendido, em outros momentos, né, ninguém entendeu absolutamente nada do que ele estava falando, e você vê que ele absorve tudo isso, e ele entende a sua missão, ele tem a compreensão do todo, mas o caminho específico, histórico da cruz, o momento em que ele é chicoteado, o momento em que ele é blasfemado, o momento em que ele sofre, né, flagelo físico extremo, como é que olhamos para aquele Cristo sofredor, ensanguentado, humilhado publicamente, sendo arrastado, né, nas ruas da cidade de Jerusalém, como isso pode fortalecer o cristão nos seus sofrimentos diários hoje em dia, que obviamente nem se comparam aos que Cristo passou, mas quando o cristão é injustiçado, quando o cristão sofre perseguição, dores físicas mesmo, como esse exemplo de Jesus que carrega essa cruz pelas ruas, sendo humilhado, ensanguentado, como isso pode ajudar um cristão? Eu vou adiantar aqui a minha opinião para vocês, estou deixando vocês pensarem aí, já caminhando para o nosso final, porque por incrível que pareça, o tempo voa aqui no nosso papo de verdade, né? Que é quase um cronômetro de verdade. Né? O que me impressiona em Jesus, assim, quando eu penso nisso tudo, é o grande perdão de Jesus. Né? Porque você ser criticado tendo feito o bem, né? Tem uma música lindíssima que o Estênio Marcius canta, né, que fala sobre isso. Onde está aquele moço? Onde está aquele senhor? Onde estão aquelas pessoas que eu ajudei, que eu dei a comida, né? Ele vai passando. Os olhos de Jesus, com certeza, né, naquele momento, percebeu ali um rosto ou outro, né, que ele havia ajudado, socorrido. Quantas milhares de pessoas foram ajudadas por Jesus, e muitos estavam ali de maneira até ingrata, né? Crucifica-o, crucifica-o, para agradar um ou outro, gritando crucifica-o, crucifica-o, né? Então, Jesus, a maneira como Jesus trata isso no coração dele, é para mim um grande exemplo na caminhada cristã. Muitos relacionamentos são rompidos, né? E muitas pessoas carregam mágoas e mágoas e mágoas porque não sabem perdoar, têm uma dificuldade de perdoar, de entender e tal. E isso eu sei que também é uma luta de todos nós cristãos, né? Então, quando a gente olha para Jesus, se Cristo sofrendo, o único homem da história da humanidade sem pecado, né? Aquele que realmente era inocente, né? Conseguiu estender o seu perdão, ele deve nos inspirar nessa também jornada cristã, né, Pedro? Para encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu creio que é interessante encontrar o caminho da sabedoria, porque então quer dizer que eu tenho que suportar todo e qualquer tipo de injustiça? Ou então, em nome da justiça, eu não devo suportar nada? E eu acho que aí, então, o termo perdão é um bom direcionador, como o amor, não é? Se eu estiver perdoando, eu não vou querer o mal vingativo daquela pessoa ou da circunstância. Eu vou lutar por justiça. E se eu tenho verdadeiro sentimento, a própria luta por justiça, ela será uma luta justa. Se eu não perdoar, eu posso colocar a bandeira de que é uma luta por justiça, mas o que eu quero é a minha vingança pessoal de verdade. Então a atitude de Cristo nos normaliza, nos coloca nos trilhos, nos dobra e humilha para o perdão e nos deixa sensíveis à busca pela verdadeira justiça. É isso. Em relação aos nossos sofrimentos, né, como que a gente pode olhar para tudo isso e ver o que isso tem a ver com a gente? Separei um versículo aqui de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então a gente não está tratando com um Deus que não sabe da nossa realidade, um Deus que não conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, porque ele sofreu muito mais do que a gente. Porque eu tive uma perda, porque uma doença. Jesus sofreu muito mais do que você. Então vá até ele sabe do que você está falando. Não é uma coisa que ele vai te ajudar sem conhecimento de causa. Ele viveu, ele sofreu, ele morreu.
Ele sabe o que é o peso da morte. Mas ele ressuscitou, ele venceu e ele quer compartilhar essa vitória, essa morte espiritual sendo transformada numa ressurreição espiritual. Tem uma passagem também muito interessante que volta e meia me vem à mente, que diz que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. E isso para nós, assim, é importante nós nos lembrarmos que aonde Cristo nasceu não era dele, o túmulo que ele também foi colocado quando morre também não era dele, ele não tinha, como falei, lugar ali para repousar a cabeça, foi perseguido, né? E Isaías vai tratar a questão do servo sofredor. E nós hoje temos tantos privilégios, temos aí a bênção de desfrutar, por exemplo, de sermos igreja, de estarmos juntos e unidos em prol da mesma fé, do mesmo Cristo, e participarmos de uma igreja também ordeira, bíblica, cristocêntrica, e muitas vezes buscamos isso ou aquilo outro para nos queixar, quando a gente olha para o nosso Salvador e que era e é, né, o próprio amor encarnado e como ele viveu aqui. E logo também me lembrei de Estevão, que quando também ali estava sendo apredejado, ele diz: Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, você já vê que aquele ensino ali de Cristo já repercute nesse rapaz de maneira tal que ele também já entendeu que aquilo que estava acontecendo já era fruto, sem dúvida nenhuma, de um tipo de perseguição, de um tipo de luta que não era contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Isso tudo deve nos ensinar, mostrando que nós estamos nesse mundo, nesse lugar, nesse ambiente que nos persegue, mas que em Cristo a Bíblia nos fala que nós somos mais que vencedores. É isso aí. Muito bem, encerramos aqui o nosso Papo de Verdade, inspirando, e esse é o desejo do nosso coração, inspirando você a conhecer mais sobre esse Jesus Cristo maravilhoso, nosso Senhor e Salvador, que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Deus te abençoe ricamente.